Olá, amigos do YouTube, amigos de Urântia. Aqui quem vos fala é seu amigo de sempre, Kleber ME, o Profeta Lu. Amigos, nós vamos dar seguimento ao nosso estudo de Gênesis, como foi prometido. E durante a semana a gente está fazendo vídeos acerca de quem é Jeová, em relação à confraria, né, com Javé. Essa semana a gente vai fazer só mais 2 vídeos. Fizemos 4 vídeos sobre Javé. O irmão Roberto pediu para a gente falar. E a gente vai concluir com mais 2 vídeos, ok? Quero dar um alô aí para Conscienciana. Conversamos muito sobre muitos assuntos hoje. Muito bons as indicações. E eu quero também dizer para vocês, Conscienciana é um grande amigo nosso, né? Do nosso canal. E a gente vai aos poucos fazendo aquelas modificações que eu combinei. Muita coisa boa a gente vai fazer daqui para frente. Mas continuando nosso trabalho aqui de Gênesis, né? Você está vendo aí na telinha Gênesis 1, de 2 a 4. Amigos, no capítulo 1 de Gênesis 2 a 4, eu coloquei aí: a cada criação da terra, o Gaia, né, ocorre 3 ações: criação, manutenção e destruição. No Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus. Os céus são as 2 primeiras raças raiz, uraniana e a hiperbórea, que eram só a criação de plasma de energia astral e corpo mental abstrato, o mundo causal. 18 milhões de anos, enquanto isso na Terra temos a fase uraniana, depois a fase hiperbórea. Vocês estão vendo aí. E na Terra, Deus criando os céus e a Terra. A cada criação na Terra, Gaia, ocorre 3 ações: criação, manutenção e destruição. Gênesis 1:1 e a Terra. Olha só como é que estava a Terra. A Terra passando simultaneamente o processo evolutivo de 4,5 bilhões de anos. Aí você vê a questão das 5 eras. Eu já falei sobre isso. E o homem surgiu. O homem, o humano, né? O homem sapiens sapiens, né? Taxicamente, Homo sapiens, termo que deriva do latim homem sábio, ser humano, ser pessoa, gente ou homem. É a única espécie animal de primata bípede do gênero Homo, ainda viva. A espécie surgiu há cerca de 350 mil anos na região leste da África e adquiriu comportamento moderno há cerca de 50 mil anos. Esse período foi Gênesis de 1, de 5 a 31, que nós chamamos do Adão do 6º dia. Então, todo aquele período do capítulo 1 de Gênesis, do verso 5 a 31, são várias e várias eras. O termo dia, formou o Senhor o primeiro dia, o segundo dia. A palavra dia ali, Yom, significa eras, ou dia de 12 horas, mas também em eras. Então você vê aí, olha só, a evolução humana, e aqui o Homo sapiens sapiens. E é bom que a gente fale, nos slides a gente vai comentar, acerca dos outros Gênesis que existem, que como é o caso de Zacarias Sitchin. E a gente vai ver um pouco mais na frente sobre esse assunto. Então, o que ocorreu? O homem surgiu em 2 etapas. Primeiro, um ser andrógeno. Para quem não sabe, ser andrógeno é um ser que tinha os 2 sexos. Eles não faziam a cópula, mas eles tinham os 2 sexos. A evolução se torna mito. Gênesis 1, 26 a 27. Existe a ausência do elo, né? Perdido, quebra dessa evolução. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 a 27. O Pitecantropo era bestial e o Homo sapiens veio 400 anos depois. Então você está vendo aqui, olha, a evolução desse Homo sapiens. Os seres alienígenas pegaram então o código genético de um ser
um macaco, vamos dizer assim, e juntou com o DNA deles, olha aí, ó, e formou o primeiro homem chamado Lulu. Lulu é o primeiro homem chamado, está lá no livro de Zacarias City, Memórias de um Deus Extraterrestre. O primeiro homem que era andrógeno era chamado de Lulu. E é um ser andrógeno. Quando você pega aquele texto de Gênesis capítulo 1, 26, e formou o Adamá, o homem da terra, aí depois o texto na sequência diz, e separou macho e fêmea. Quando você vai lendo no Gênesis, você pensa que Deus fez tudo isso, os Elohims, né, os deuses fizeram isso de uma forma imediata. Não. Quando diz que Deus formou o homem macho e fêmea, ponto. Ou seja, esse foi um período de 400 anos. Depois surge, então, o macho e fêmea, que é separado o DNA masculino e feminino. Então, se você for comparar o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2, eu fiz aqui esse estudo para você ter uma ideia. Vamos comparar as narrações do capítulo 1 e o capítulo 2, vamos perceber que não se trata da mesma criação. Ok? Por exemplo, no capítulo 1, 26 a 31, o homem natural, o Adão animado, chama-se o Alma Mundi. O Adão, no sexto dia, ele é animado com essa alma de 1, 26 a 31. É uma alma mundi, ou seja, é um homem, uma humanidade, que só tem essa alma. Tem uma imagem de semelhança com os deuses, mas é uma alma mundi, é um ser universal. O homem espiritual, alma vivente, o Adão depois do sétimo dia, porque quando eu falo Adão do sétimo dia, eu estou me referindo a partir do texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que vai tratar então do Adão que foi formado do barro. Esse Adão do capítulo 1, ele foi criado pela palavra. O Adão do capítulo 2, ele é criado do barro. São duas coisas diferentes, certo? O homem criado no capítulo 2 é um homem espiritual, uma alma vivente. O Adão do capítulo 1, 26 a 31, o Adão e a mulher dele, é uma alma mundi, ou seja, ele só tem mesmo a alma, ele não tem a vivacidade, não tem o espírito. Então, quem tem o espírito vai ser, de fato, o capítulo 2, do verso 4 a 25, quando os Elohim, né, o Senhor Deus, né, ou Javé Elohim, sopra nele e dá o fôlego de vida e ele passa a ser um alma vivente. Então, está muito claro que no capítulo 2, ele recebe o fôlego de vida, recebe o ruach, ou seja, o espírito, e ele passa esse ruach a dar uma vivacidade, vai dar vida à alma que é Adão. E no capítulo 1, 26 e 31, você não tem essa vivacidade. O Adão ali só é simplesmente gerado pela palavra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Enquanto no capítulo 2, no verso 4 a 25, o homem é criado e modelado através das mãos de Javé e o espírito é dado um sopro e ele passa a ser um alma vivente. Por isso que eu falo Adão depois do sétimo dia, porque no capítulo 2, de 1 a 3, diz que o Eterno trabalhou, né, e descansou no sétimo dia. E eu falo oitavo dia, porque esse oitavo dia ele é um dia simbólico. Por como houve o sétimo dia que o Eterno descansou, na sequência, o que nós temos? A criação desse Adão, no capítulo 2, verso de 4 a 25. Então, simbolicamente falando, é de fato o oitavo dia, porque segue a sequência, então, do dia após o dia de descanso, né? Em Gênesis 1, 26 a 27, homem e mulher, macho e fêmea, são criados juntos ao mesmo tempo, sem intervalo dessa criação, criados na primeira semana da criação ao mesmo tempo. Capítulo 26 e 27, não há intervalo de tempo na narração. Há intervalo de tempo no sentido de que, primeiro,
façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança dos deuses, dos Elohims, que eram andrógenos, ou seja, não havia separação de macho e fêmea. Depois, na sequência, vai haver a separação de macho e fêmea. Mas quando eles vão criar um homem à semelhança dos deuses, não há intervalo de tempo. Porque os homens que são criados ali, a humanidade que é criada ali, ela é exatamente andrógena como é os deuses. Por isso que não há intervalo de tempo. Mas quando você vai para Gênesis, no capítulo 2, verso de 4 a 25, há um intervalo de tempo. Homem e mulher são criados separadamente, com intervalo de tempo de uma semana, de acordo com o apócrifo do livro Jubileus. Ou seja, no capítulo 2, no versículo 7, que o Eterno sopra o fôlego de vida no Adão, no Re-Adão, Et-Ha-Adão, o Het-Ha-Adão, quando ele sopra, só vai criar a mulher quando Deus coloca Adão para descansar. Quando Deus vai colocar o Adão para descansar, com certeza ele está colocando Adão para descansar no final da sexta para o sábado. Porque o Adão vai entrar, então, no repouso, vai dormir, e aí vai ser tirado dentro dele a mulher. Isso indica que tanto o homem como a mulher já nessa criação, eles são de uma mesma composição. A gente pode depois fazer uma explicação do Gênesis a partir também da gnose. Mas por hora eu estou só fazendo a comparação de texto. Em Gênesis 2, de 4 a 8, Adão é criado no 8º dia simbólico, como eu falei para vocês. E isso implica uma coisa muito interessante, que é no 8º dia de nascido que todo judeu tinha que fazer a circuncisão. Então, esse 8º dia simbólico, que não está sendo dito lá aqui na Torá, mas ele fica identificado porque na sequência depois do 7º dia, certo? E era o primeiro dia da semana dessa criação, ou seja, o 8º dia, simbolicamente, e o primeiro dia da semana que inicia após o 7º dia que o Eterno descansou. Então nós temos Gênesis 2, de 18 a 25. A mulher foi criada no 6º dia da segunda semana dessa criação. Você pode comparar em Levítico capítulo 12, versículo de 1 a 7. Ou seja, quando Eva, ou caviar, em hebraico, ela vai sair de dentro de Adão, já é a segunda semana dessa criação que foi iniciada em Gênesis capítulo 2, versos de 4 a 25. E nós temos aqui, ainda na sequência das comparações, nós temos o capítulo 1, de 20 a 31, que diz: criados depois dos animais e dos répteis. Gênesis 1, 20 a 31. Aqui essa humanidade não foi primazia da criação. Podia até ser coroada, mas não primazia. Observe, no capítulo 1, de 20 a 31 de Gênesis, a humanidade é criada depois dos animais e dos répteis. Isso significa que aquele casal não era os governantes naquele momento. Podia até ser a coroa da criação, mas não a primazia da criação. No capítulo 2, versículo 4 a 7 e 18 a 25, veja como é completamente diferente. Esse Adão foi criado antes dos animais e dos répteis. Gênesis 2, de 4 a 7 e 18 a 20. A mulher foi criada depois dos animais e dos répteis. Gênesis 2, de 21 a 25, aqui essa humanidade foi primazia e coroa da criação. Ou seja, essa humanidade do capítulo 2, ela veio para governar a humanidade do capítulo 1 de Gênesis. Entenda isso. Na sequência, criados pela palavra do Criador. E disse Deus: não ocorreu uma criação personalizada, modelada no barro e soprada, mas uma criação espontânea. Gênesis 1, 26 a 27. Aquela humanidade foi criada e disse Deus: façamos o homem. Então, foi criado do hálito de Deus, foi criado do verbo de Deus. E a criação de capítulo 2, versos 21 a 25, como nós já comentamos, o Adão é criado do barro e depois de uma semana ele é colocado para descansar e é tirado do seu lado a mulher. Então há todo um ritual, há toda vamos dizer assim, uma logística diferente na criação dessa segunda narração. E Adão
foi modelado da matéria física pelas próprias mãos de Deus. O Adão criado diretamente do barro, Gênesis 2, de 4 a 7, e Eva indiretamente na costela de Adão, Gênesis 2, 21 a 25. Temos mais comparações. Você observa que o grande problema aqui não é eu não estou inventando nada no texto, eu estou fazendo comparações, colocando com os apócrifos, fazendo alguma ponte com os livros de Zacarias City. Mas se você for ver na íntegra, eu simplesmente estou narrando Gênesis 1 e narrando Gênesis 2 e comparando. Então, é muito simples. Parece simples, mas é exatamente isso. Então, o sistema religioso, nem sequer ele faz uma leitura simples das Escrituras. Simplesmente, é só uma comparação, não tem nada demais. Se você ler o capítulo 1, ler o capítulo 2, são duas narrações totalmente diferentes. Gênesis 1 e 2, comparando as narrações na continuidade, diz, no capítulo 1, 26 a 29, criados com a bênção para multiplicar, fazer sexo. Gênesis 1, 26 a 29. Se aqui fosse uma narração de espíritos pré-existentes, e espírito não gera filhos, e não se dá em casamento, comparar com Mateus 22, 23 a 33, que lá na eternidade, na ressurreição, são como os anjos, que não se dão em casamento. Porque o que acontece? Há uma linha de teólogos, que se diz da graça, que prega que esse capítulo 1, 26 a 29, ele é uma narração espiritual, não é isso? Uma narração espiritual da criação dos espíritos de Adão e Eva, enquanto que no capítulo 2 seria a narração física dessa criação. Eu tenho um livro apócrifo que chama-se o Livro de Moisés, que ele faz exatamente essa narração do Gênesis antes da criação na Terra. Mas o que ocorre é uma narração, certo, do Gênesis completamente espiritual. Nessa situação, nós temos duas respostas. Essa narração do apócrifo pode ser uma narração de uma criação espiritual antes de Deus criar Adão e Eva na Terra, no mundo material, mundo de Malkuth, ou é uma criação que ele criou espiritual num mundo paralelo, em outro mundo, porque nós temos vários mundos adâmicos, essa que é a verdade, e aí no livro de Urântia vai dizer que existem vários mundos habitados por várias raças adâmicas. Então, simplesmente pode ser um mundo paralelo de outro Adão. Então, nós sabemos que esse mundo do capítulo 1 de 26 a 29 não é espiritual, é físico. O capítulo lá do livro de Moisés, ele está falando de uma criação espiritual. Então, pode ser essa narração do capítulo 1, 26 a 29, antes de virar uma narração física, uma construção física. Ou seja, uma criação física na Terra. Mas, por outro lado, pode ser uma outra humanidade que foi narrado um evento espiritual antes de acontecer o evento material. Deu para entender? No capítulo 2, de 4 a 7, 18 a 25, o homem e a mulher são criados sem a ordem de multiplicar ou fazer sexo. Tudo indica que eles iam multiplicar por telepatia, ou seja, por pensamento. Caso tivesse que fazer sexo, seria mais para o prazer do que para multiplicar. Eu coloquei isso, mas nem eu acredito que eles iriam fazer sexo. Acredito que eles iam ter outra forma de multiplicar os outros seres. Não tinha registro que deviam fazer sexo. Só contemplação. Gênesis 2, 22 a 25. Eles estariam ali para guardar o jardim. Somente isso. E adorar o Eterno. Então, fica subentendido que essa outra criação não recebeu nenhuma ordem de multiplicar, como foi a criação no capítulo 1, 26 a 29. No capítulo 1, verso 28 a 31, você vê criados dentro de um ambiente sem regras, limitações, leis de alimentação. O homem e a mulher eram livres, nada os impedia. Se você ver no capítulo 1, 28 a 31, Deus
ou os deuses, os Elohim, dizem que eles poderiam comer de tudo, inclusive da árvore do bem e do mal. E comer de animais, comer de tudo. E no capítulo 2, de 4 a 25 e 3, de 1 a 6, esse casal não pode comer de tudo. Veja, criados dentro de um ambiente com regras, condições, limitações e leis de alimentação. Se você pegar em Gênesis capítulo 2, de 4 a 25 e 3, de 1 a 6, diz que não coma da árvore do que está no meio do jardim. E quando você vai pegar o capítulo 2 de Gênesis, é muito interessante que você vê que há dois Adões no mesmo ambiente e com regras dietéticas totalmente diferentes. Regras alimentares completamente diferentes. Muito bem. No capítulo 1, 26 a 31 e 2, de 1 a 3, nós temos criados no sexto dia, antes do sábado, do descanso. Ou seja, no capítulo 2, Gênesis, de 1 a 3, você vai ter uma outra criação que daqui a pouco eu vou falar sobre ela, mas vamos ficar agora, vamos nos prender só no capítulo 1 de Gênesis, versos 26 a 31, que fala que Deus concluiu tudo no sexto dia. Diferente desse outro Adão, no capítulo 2, versos de 4 a 8 e 21 a 25, que diz: Adão foi criado depois do sábado, do descanso, Gênesis 2, de 4 a 8, e 21 a 25, e a mulher foi criada na sexta-feira da segunda semana, antes do próximo Shabat, antes do próximo sábado, do descanso da segunda semana. Ou seja, a ordem inverteu. No capítulo 1, o homem foi criado antes do sábado, macho e fêmea. E no capítulo 2, o homem foi criado e a mulher foi criada antes do Shabat. E depois desse sábado que foi criado aqui. Ou seja, há duas narrações totalmente diferentes. No capítulo 2, eles são criados depois do sábado, de 2, de 1 a 3. E supostamente o descanso de Adão, a mulher criada num dia de descanso, em que o Adão estava adormecido. Então, são narrações totalmente diferentes, porque no capítulo 1 de Gênesis, o macho e a fêmea são criados antes do Shabat. Na sequência, você tem o Adão e Eva, de Gênesis 1, de 26 a 31, foram criados dentro de um ecossistema onde já havia as estações e chuvas no tempo. Gênesis 1, de 6 a 21, já tem estações, já tem lua, já tem os astros, já tem o sol. E o capítulo 2, de 4 a 8, não tem nenhum ecossistema. Diz que Adão foi criado dentro de um ecossistema onde não havia chovido ainda na terra. Então, aqui tem as estações do ano, no capítulo 1, 26 a 31, e no capítulo 2, a 4 a 8, nem chover na terra choveu. Veja como é bem diferente as narrações. No capítulo 1, 26 a 31, o macho e a fêmea foram criados no sexto dia. Os dias foram contados. No capítulo 2, de 4 a 25, criados sem contar os dias. Não houve contagem dos dias. Isso tudo indica que o capítulo 1, de 26 a 31 de Gênesis, o casal ali gerou os Goim, ou seja, os gentios, onde são contados os dias dos gentios. E num dia, no capítulo 2, verso de 4 a 25, que não foi contado nenhum dia, é porque é uma referência a uma ideia, um imaginário judaico, que quando Davi diz no Salmo 84, um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Ou seja, essa falta de referência de dias é para dizer que um dia no paraíso, na casa do Eterno, vale como se fosse 1000 dias. Essa é uma referência que indica que o capítulo 2, verso 4 a 25, nessa inferência, seria já o povo judeu, o povo hebreu, a raça, e daria dessa raça, do capítulo 2, chegaria ao Mashiach, a Yahushua, ou Yeshua, Jesus. Então, o povo do capítulo 1, de 26 a 31, essa humanidade, vai ser contado nos dias naturais. E no capítulo 2, de 4 a 25, não vai ser contado os dias. No capítulo 1 a 26 a 31, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Criados no sexto dia, antes do Shabat, do descanso. Criados dentro daquele ambiente. Eles não foram trazidos para aquele ambiente terreno.
mas sim criados nesse ambiente dessa terra. Por isso é uma raça de homens naturais, enquanto que o Adão do 8º dia vieram de fora, de outro ambiente para outro ambiente. Exatamente o que aconteceu. No capítulo 1, 27 e 31, esse macho e fêmea são criados dentro daquele ecossistema. No capítulo 2, verso de 4 a 25, tanto o Adão como a mulher são trazidos de outra dimensão, de outra origem. Veja que Adão, no capítulo 2, verso de 4 a 25, diz que foi o Eterno. A partir do versículo 4, me traz a Bíblia ali, por gentileza. Eu vou fazer a narração aqui para vocês. Isso, me traz a Bíblia aí. Isso. Eu vou ler para você ver como há uma diferença muito grande. Ó. Eu vou pegar Gênesis capítulo 2. Olha só como interessante. Versículo 4, que diz, ó. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Esse capítulo 2, versículo 4, essa palavra origens, são as sementes, são as gerações. São as pessoas que vão ser criadas a partir dessa humanidade. Diz assim, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então você observa que essa narração não é a mesma do capítulo 1, que já havia animais, répteis, estações, o homem e a mulher já estavam procriando. E aqui eu vou dar a minha opinião do testamento de Moisés, né? Do livro de Moisés. Tudo indica que a criação espiritual, que no livro de Moisés, que é um apócrifo, vai fazer a narração dessa linhagem aqui, dessas origens dos céus, dessa criação espiritual. Então, é exatamente aqui que cabe o livro apócrifo de Moisés. Inclusive, né, nós falamos, né, Lucas? Nós já falamos isso na nossa egrégora, não foi isso? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Um vapor subia da terra. Por que esse vapor subia da terra? Porque essa terra, primeiro, não era a mesma terra do capítulo 1. E quem vai modelar o homem aqui é Javé. E se Javé vai modelar aqui o homem, então o barro tem que estar mole. Olha que interessante essa aplicação. E se um vapor subir da terra e regava toda a face da terra, aquele barro que estava amolecido com a presença de Javé, que é fogo, então o barro já estava sendo amolecido, como o Javé é exatamente isso, né? É aquele oleiro. Então tem toda uma construção aqui por trás do vapor que, porém, subia da terra e regava toda a face da terra no versículo 6, porque o barro tinha que ficar totalmente molhado, úmido, para que pudesse, então, acontecer no versículo 7. E formou o Javé Deus, ou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou, Ruach, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então, a presença de Javé amoleceu a terra, o barro ficou úmido, ele moldou o homem e colocou nele o espírito. Totalmente diferente da narração do capítulo 1, que nem espírito aquela humanidade tinha. Era só a imagem e semelhança de Deus. Vocês estão entendendo, amigos? Como é que é? Então, diz o versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ok? Nós vamos parar o vídeo por aqui, ok? E na sequência, no sábado, nós continuaremos com a narração, então, de Gênesis 1 e 2, comparando as narrações. Até a próxima, amigos.